A nossa proposta é trazer uma visão diferenciada para o que as ciências psíquicas, né, chamam de perfil borderline ou perfil bipolar, tá certo? E então, o que eu quero começar a trazer para vocês é uma pergunta. Aliás, primeiro uma informação, depois uma pergunta, né? Todo o nosso plano de vida, ele é bipolar. Sabiam disso? Já pensaram nisso? Por que eu afirmo isso? Quem de nós só conseguiu ficar calmo? Nunca teve um momento de estresse, né? Quem de nós já consegue ficar... Ei, Ingrid, boa noite, tudo bem? Quem de nós consegue ficar no estado de alegria o tempo todo? Não vai ter aqueles momentos... Ei, Souza? Não vai ter aqueles momentos em que haverão tristezas, né? Então, a gente trabalha nesse modo, né? É como a gente gosta de usar a figura do pêndulo para demonstrar bem esse bipolar nosso, o quanto nós somos bipolares, né? É o alegre e o triste, né? O feliz e o infeliz, a saúde e a doença, sabe? Você vai no lugar onde todo mundo é baixinho, você é alto, né? Você vai no lugar onde todo mundo é alto, você é baixinho. Vocês estão entendendo? Então todos os nossos... Ei, Carlinha, bem-vinda. Tudo o que a gente percebe, que os nossos sentidos podem perceber nesse plano que a gente vive nele, ele é bipolar. Até o claro e o escuro, né? A gente observa que sem haver esse contraste do bipolar, a gente não ia conseguir enxergar nada, tá certo? Imagina, por exemplo, que tudo fosse um branco só, tudo fosse branco, sabe? Não houvesse aquelas sombras, não houvesse aquelas sombras que faz a gente distinguir os objetos, você entende? Então a gente não ia conseguir enxergar nada, você entendeu? Porque tudo ia ser uma coisa só, né? O mesmo, até a gente, para ouvir, é bipolar, né? Porque as ondas, né? As ondas de som, elas sobem, você toca uma corda de violão, por exemplo, ela sobe e desce, né? Ela vai lá embaixo e vai lá em cima, você compreende? Então, qual é a conclusão lógica disso? Todos nós funcionamos no modo bipolar. Tá certo? Agora, por que tem certas pessoas que fazem isso de uma forma tão... Como é que eu vou dizer? Tão forte, né? É exatamente porque imagina o pêndulo, né? Quando ele balança, a mesma altura que ele vai para um lado, ele vai para o outro, tá certo? Imagina aquele balanço do parquinho das crianças, né, que a criança começa a balançar nele lá. A mesma altura que ele vai para um lado, ele vai para o outro, tá certo? Então nós também, o nosso perfil psíquico-emocional, ele também é assim. A pessoa que tem muita facilidade de ficar alegre, fica alegre muito fácil e muito alegre, tem a mesma facilidade de ficar muito triste, entende? Na mesma intensidade. Por exemplo, se a alegria dele chega a um nível, né, vamos botar assim um valor, só como exemplo, para dar uma nota de 0 a 10, né, ele chega num ponto de alegria nível 7, tá certo? Quando ele ficar triste, aconteceu alguma coisa que trouxer ele para o lado da tristeza, a tendência é que ele também vá para o nível 7, entende? Então por isso que essas considerações da psicanálise, psiquiatria, psicologia, colocam esse padrão, diz que a pessoa é bipolar por causa dessa variação muito alta, compreende?
Então, todos nós somos bipolares. Agora, algumas pessoas são mais, né, vão mais alto no grau, tanto num polo quanto no outro. Compreende? E aproveitando então o ensejo, porque as duas coisas são bem parecidas, como a Beth lá falou, que não consegue distinguir, né? O que seria o borderline? A tradução desse termo seria a linha de fronteira, né? É exatamente aquele ponto do pêndulo, do meio do pêndulo, né? É a pessoa calma e a irritada. Você compreende? Esse ponto do meio aqui seria a line, né? Seria a linha, a fronteira, entende? Então tem pessoas que essa linha dela é muito fininha, muito curtinha. Sabe quando a gente fala que uma pessoa tem pavio curto? Ou seja, encostou, explode, né? Vocês já ouviram falar isso? Whitney, Whitney, tá bom? Fumian. O que nos diferencia sobre essa concepção da linha, né? De uma pessoa ter pavio curto e a outra pessoa ter pavio mais longo. É exatamente a largura da linha, né? Ou em outras palavras, a pessoa precisa ser muito cutucada para ela sair do sério, ficar nervosa, ou qualquer coisinha faz ela ficar nervosa, ela explode, compreende? Então essa é a diferença. O que difere uma pessoa de outra é a largura da linha, né? Uma pessoa mais experiente, por exemplo, né? Mais forte talvez, tenha mais capacidade, pode conseguir ter uma linha mais larga, ou seja, se irritar menos, né? Aceitar mais as provocações antes de explodir, tá certo? E tem aquelas pessoas que não, encostou é igual barril de pólvora, né? E aí uma coisa que eu quero colocar para vocês: o que faz uma pessoa ser mais alta, né, no grau bipolar, tá certo? Ou ter a linha mais fina, explodir com mais rapidez? O que a gente percebe nas conversas, nos tratamentos... Ei, Letícia, tá bom, maninha? Bem-vinda. O que a gente percebe com as pessoas que a gente atende é o seguinte: quanto mais alto for maior o grau daquele evento de estresse lá de trás, né? Vocês lembram que nos outros vídeos passados nós repetimos isso, porque isso é comum em todos os casos, né, de transtornos psicoemocionais. O que é comum? O evento de alto estresse. Lembram disso? Quais eventos que nós resumimos? Bullying no colégio, perda, né? Abuso físico ou emocional, rejeição, abandono, tá certo? Esses eventos, eles têm um grau em que a pessoa que passa por esses eventos é impactada. O mesmo evento, vou jogar um exemplo aqui, como a gente falou no exemplo da criança, né, na escola, que errou a resposta lá. Para uma criança aquilo pode ser o fim do mundo, tá certo? Para outra criança pode ser uma coisa natural, ela está acostumada com aquilo. Então aquele evento de responder uma pergunta errada, de forma errada, não vai afetar o psicoemocional dela tanto quanto afeta outras crianças, compreende? Então esse fator, que é 100% subjetivo, não há como, ninguém consegue mensurar isso, né? Como é que a gente pode mensurar o quanto é estressante para uma criança, por exemplo, que sofre abuso dentro de casa, das pessoas que deviam protegê-la? Como é que a gente pode dizer assim, você
se o nível seu de estresse é X, né? Ou muito mais alto ou muito mais baixo. Não tem como fazer isso. Só a própria pessoa, né, é que pode dar ou pode ter essa referência. Então, e como isso afeta lá na frente? Então, vamos seguir um raciocínio mais lógico, né? Ei, Azaf, tudo bom? Bem-vinda? Ou bem-vindo, né? Como que é possível a gente seguir um raciocínio assim? A pessoa passou pelo evento de estresse, né? Então ela aciona aquele mecanismo de alarme, né, de defesa, para que quando ela consiga prever e prevenir que futuras agressões, né, futuras aproximações dos predadores, ela consiga se prevenir disso, não é? Então, quanto mais alto for para ela o estresse desse evento, mais alto será o grau que ela vai ficar antenada, tá certo? E isso é que vai fazer com que o grau dela, da polaridade, ou o grau do pavio, vai diminuir, você entende? Porque quanto mais ferir, né, mais defesas a pessoa quer ter para não ferir novamente. Concorda comigo? É natural isso, né? Então é aquela pessoa, as pessoas que entram nesse modo, né, nesse perfil de agir, são as pessoas... o Luciano, tá bom? São aquelas pessoas que passaram por um estresse alto demais. Então, antes de sofrer, ela ataca. Antes de apanhar, ela bate. Entende? Então, aquela pessoa que basta uma pisadinha no calo e aquilo vira como se diz, vira um vulcão, né? Que explode, que não importa, é como se apaga a razão, né? E a pessoa entra naquele estado de luta. Lembra das 3 possibilidades de ação do instinto de sobrevivência? Né? A luta ou a fuga. E a fuga pode ser ativa ou passiva, né? Se você ainda tiver dúvida quanto a esses... Obrigado, Luciano. Se tiver dúvida quanto a esses conceitos, os nossos vídeos ali atrás, né, os outros anteriores que nós falamos, do estado ansioso, do estado depressivo, do estado de pânico, Ô Beth, um abraço pro Marcelo então. Esses estados, né, são formas de defesas instintivas que nós temos, né, pela semelhança que nós temos com os nossos irmãozinhos lá da floresta antiga, né, e que nós também trazemos isso no nosso DNA, tá certo? Então, só um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Aproveitando aqui, ó, para os amigos que quiserem colocar alguma dúvida, alguma pergunta, tem um quadradinho embaixo aí com uma interrogação, né? Só clicar nele, aí você digita aí a sua pergunta, que aí ela destaca aqui a pergunta para mim, fica fácil da gente visualizar, tá bom? E eu vou pedir a vocês também que participem, né? Que convidem amigos que precisam entender desses processos nossos, né? Convide para participar das nossas lives, coloca aí, clica no coraçãozinho, né? Que ele dá um impulso nas nossas publicações, tá certo? Então agora eu quero aproveitar, se tiver alguma pergunta é só colocar aí, tá? Na live passada o Filhote fez a seguinte questionamento, né? Qual que é a diferença, no caso então, que faz com que para nós, o instinto de sobrevivência, que é algo supernatural,
né? Qualquer ser vivente no planeta Terra tem essa característica, tem um instinto de sobrevivência bastante ativo, né? Bastante poderoso, bastante forte, para manter a pessoa viva e saudável, né? Então, qual é a diferença entre nós e os nossos irmãozinhos lá da floresta? É exatamente na capacidade de pensar. Um animal da floresta, ele não fica prevendo quando o predador vai aparecer. Ele fica sempre atento, né? Ele está sempre atento, mas ele não tem essa capacidade que nós temos, que nós adquirimos, uma escala acima, né? Vamos dizer assim, de experienciar as coisas pelo pensamento. Lembra que nós explicamos que o pensamento é uma forma de experimentação? Então, o que acontece com a gente? Eu vou, por exemplo, conversar com uma pessoa sobre um determinado negócio, né? Não importa o que, qualquer negócio. Eu aqui, em casa, tranquilo, na segurança, eu começo a criar uma conversa mental. Eu imaginando ele. Concorda comigo? Então você pergunta aqui, se a resposta dele for essa, e se a resposta dele for aquela, será que ele vai responder assim? Será que ele vai responder assado? E a gente entra nesse processo, entende? No corpo da gente estão sendo produzidos uma bioquímica que é correspondente, é a bioquímica necessária para você viver essa conversa. Então você começa a ficar inflamado, entende? Então uma pessoa, que aí é onde eu falo, uma pessoa que chega a viver mais constantemente com pavio curto, é bem provável que ela leve essa conversa para um lado mais irritante. Compreende? Então, quando ela vai conversar, quando a conversa vai acontecer realmente, vai ser aquele momento da conversa, ela já está uma pilha. Porque ela passou por todos os processos anteriores, que ela mesma projetou. Tá certo? E como os nossos instintos, eles têm essa finalidade de proteção, de amenizar os problemas, né, as agressões. Ei, Roniele, seja bem-vinda. Então, existe uma tendência da gente sempre fazer uma projeção mental da parte ruim, da parte negativa, da parte que vai dar errado, da parte que nós vamos ser agredidos e por conta disso a gente vai precisar se proteger. Tá certo? Então, essa é a diferença básica. Outra coisa, o que essa capacidade nossa mental também faz de diferente dos nossos irmãozinhos lá da selva? É que os eventos passados, Rosana, né? Os nossos irmãozinhos lá na selva, quando eles passaram pelo evento de perigo, vamos dizer, o leão atacou uma gazela, né? Para a gazela, quando passou aquele evento, ou o leão pegou o filhote da gazela, né? Ela vai ter aqueles períodos de baixa, né, de supressão de hormônios, que a gente chama de tristeza. Exatamente, né, Beth? É o que a gente chama de estado ansioso, né? Prever o perigo. Então, lá na selva, o que acontece é que, passado o evento, a capacidade mental dos bichinhos não conecta mais àquele evento que já aconteceu. Compreende? Aconteceu aquele evento lá naquele momento, aquele ataque, aquele perigo.
o bichinho teve aquela reação de luta ou de fuga, de fugir, né? Ou brigar ou fugir, mas passou aquele evento, ela volta para o estado dela natural, tá certo? Ela não fica remoendo ou repassando, né? Que gera aqueles sentimentos, muitos dos sentimentos que a gente chama de sentimentos R, né? Ei, Verônica, opa, bem-vindas. Não gera aqueles sentimentos que a gente chama de sentimentos R, né? O rancor, o remorso, sabe? A gente fica remoendo, repassando aquele evento lá de trás, que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, né? Então, é claro que a gente não pode chegar no ponto de ser tão frio e de falar assim, mas você não sente alguma tristeza em relação a essa perda, por exemplo, né, que você teve lá atrás? Bom, é claro, né, a gente vive num mar de emoções, né? Então, toda vez que a gente lembrar daquela pessoa, toda vez que alguma coisa no nosso ambiente lembrar de alguma situação com aquela pessoa, é natural que exista a produção da bioquímica, né, ou a supressão de hormônios que nos levam para o estado triste, né? Natural, claro. Agora, o que não podemos fazer, e é para isso que a gente tem um corpo que vive sempre no presente. Observem, há um detalhe importante para observar. O nosso corpo, ele está sempre no momento presente. Ele não consegue sair do estado presente. Ele não consegue voltar a um estado que ele já teve atrás. E ele nem consegue estar num estado que vai ser lá na frente, sabe? Apesar da Então, olha só como acontece. A minha mente, o meu foco mental vai para o evento do passado. O meu corpo que está aqui agora no presente vai receber o impacto emocional como se estivesse vivendo novamente aquele evento. Entende? A bioquímica que vai ser produzida no meu corpo é a mesma. Por isso eu vou cair no estado depressivo, se for um evento triste, né? Se for um evento de agressão, por exemplo, qual a bioquímica que vai produzir no meu corpo? A bioquímica do estresse, lembra? Adrenalina, cortisol, glicose, são os mais básicos, né? Então o meu corpo vai ficar no estado de agitação semelhante ao estado que eu tive quando eu vivi o evento lá atrás. Compreende o que é o transtorno? Por isso é que todos os transtornos têm essa conexão, estão unidas, né? Por esse fator, por esse nosso modo de funcionamento. O corpo está sempre no presente. Se o meu foco mental for para uma situação do futuro, uma situação que vai acontecer, que pode acontecer, tá certo? No meu corpo, agora, no atual, onde eu estou, no momento em que eu estou e no lugar que eu estou, vão ser produzidas a bioquímica compatível com aquele evento que eu estou planejando, que eu estou projetando. Então, se eu projeto situação de perigo, situação que vai dar errado, ou comigo, né, ou com as pessoas afetivamente próximas da gente, né? Por exemplo, o filho sai para viajar. Enquanto ele não chegar lá e der um alôzinho e dizer, ó, cheguei, tá tudo bem, né? A gente está sempre cutucando, projetando, ó, será que tá tudo bem? Será que a viagem tá boa, né? Será que não esqueceu nada? Não é assim? Então a gente está sempre vivendo de uma forma que é desconectada do momento atual. Você entende? Porque os momentos de real perigo, os momentos de real tristeza que acontecem realmente no momento,
eles são poucos na realidade, tá certo? A maioria dos nossos momentos, eles são natural. A gente está num processo de segurança, num processo de razoável segurança, né? Porque a gente até atualmente está vivendo num modo um pouco peculiar, né? Coisa que não aconteceu ainda na nossa humanidade conectada, tá certo? Essas pandemias já aconteceram, sim, em épocas anteriores aí, mas não havia tanta conexão mental das pessoas, né? Então, um lugar só passava a ter aquele problema quando o problema chegava lá, tá certo? O que acontece com a gente hoje? O problema acontece lá do outro lado do mundo, mas aqui nós já estamos produzindo hormônios de estresse para enfrentar o tal problema. É o que dizia meu velho pai, né? Acaba sofrendo 2 vezes, ou 2 ou 10, né? Conforme a quantidade de vezes que a gente se conecta a esses eventos. Compreendeu a diferença, filhote? Você que fez a pergunta lá? Ei, Carla Vieira, seja bem-vinda, tudo bom? Entende? Então, esses fatores que a gente conseguiu encontrar dessas nossas reações instintivas e da bioquímica produzida no corpo compatível com essas reações. E essa capacidade... Ei, maninha, tudo bom? Bem-vinda, boa noite. E essa nossa capacidade mental de pensar, né, no futuro, que não é só questão de tempo, é questão de lugar também, né? Porque a nossa mente não é presa em nada. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Você pode muito bem fazer uma viagem mental, né? Que a gente já falou também num vídeo para trás aí. Você pode escolher um lugar e visitá-lo mentalmente, tá certo? Você pode até usar uma ferramenta que a gente tem disponível aí, né? A internet. A gente pode visitar até o planeta Marte, se você quiser, né? Se você tiver um poder de concentração razoável, você pode pegar uma imagem daquelas que a NASA produz do planeta Marte, né? Ir lá e fazer uma visita lá dentro daquele processo, tá certo? Então, ei, irmãozinho Fernando, tudo bom? Agora eu te conheci, hein? Então essa é o fator diferencial que leva a gente, exatamente, capacidade mental de projeção. E não só de projetar, né? Mas também de trazer de volta, né? Porque o passado, vamos dizer assim, ele só me machuca hoje porque eu trago o passado para agora. Entenderam? Quando eu conecto o meu pensamento, a minha mente, seria assim, em forma análoga, né? Eu pegar uma foto de 10 anos atrás, tá certo? Eu pego uma foto de 10 anos atrás, olho para ela, e essa comunicação visual vai me trazer o pensamento daquele momento que eu vivi lá. Então, ei, Ana, mas mesmo sem essa conexão visual ou auditiva, né, porque pode ser uma música, você pode ter vivido um certo momento da sua vida em que uma música ficou gravada, né, na memória. Então hoje você pode ouvir, de repente você escuta no rádio aquela música e o seu pensamento conectando essa informação que veio auditiva pode te levar a produzir no corpo os mesmos hormônios daquele momento da música lá atrás. Você compreende? Então,
esse domínio, a função nossa, um trabalho que a gente precisa realizar como seres humanos. Sim, tudo bom, Ana Amora? Boa noite, seja bem-vinda. Esse é o aprendizado, né, que nós, seres humanos, precisávamos aprender, mas desde criancinha, não é depois que passou a ter um problema de transtornos, né, de estado depressivo, de estado ansioso, de estado de pânico, de perfil borderline, de perfil bipolar, sabe? Só depois que se machucou todo, né, que a gente já praticamente virou um bagaço, né, porque a gente não consegue ter uma vida equilibrada, né? Quem tem esses transtornos em grau elevado não consegue ter uma vida proveitosa como ela deveria ser, não é? Mas a gente só chega nesse ponto de procurar esse conhecimento, procurar esse entendimento, depois que já apanhou até, e eu digo por mim mesmo, tá bom? Não pensem vocês que o meu negócio é diferente, não. O meu negócio já apanhou, eu já apanhei muito, né? E quem conhece a gente sabe o quanto a gente já apanhou. E estamos aí essas costas, né, que a gente leva, é que despertam a gente a procurar conhecimentos que não estão disponíveis na rede comum, tá certo? Você não aprende isso no banco da escola, e deveria aprender, né? Então a gente começa a buscar, talvez nos grandes mestres da humanidade. Lulu Rosa, tudo bom? Seja bem-vinda. Os grandes mestres da humanidade que trouxeram para nós essas informações, e aí nós conseguimos juntar meio que num quebra-cabeça como que esses processos acontecem na gente, tá certo? Por exemplo, nós já citamos aqui para vocês, André Nogueira, seja bem-vindo. Nós já citamos aqui para vocês um ensinamentozinho de Jesus, né? Não na questão religiosa, fora isso, mas como uma coisa que ensina a gente, que está lá em Mateus 6,22, né? Que se o olho for bom, o corpo terá luz. Então a gente entende, a gente conseguiu, depois de ver esse processo instintivo nosso, de conectar. O olho bom, no caso, não é o órgão-olho, né? Mas a forma de olhar, a forma de captar as informações que o mundo passa para a gente, né? Ei, André. Obrigado, André. Tá bom. André está dizendo aqui que ele participa com a gente no grupo do WhatsApp, né? Onde a gente também está trabalhando bastante afinco. Então, não produzimos as ondas de luz que permitem que a gente enxergue, né? A gente produz um pouco de som, né? Mas a nossa capacidade auditiva é de ouvir os sons do mundo, né? Os sons da criação, mesmo que seja através de aparelhos. Hoje a gente consegue ouvir uma estrela, né? Então, tocar as coisas, né?
Eu não sou dono das coisas que eu toco, nada é meu, mas eu consigo pegar informações pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, tá certo? E aí, tá travado aí? Deixa eu ficar um... Tá travado, Vaninha? Tá travado para mais gente? Mais alguém aí dá um sinalzinho aí para ver se tá travado ou não, se tá normal? Beleza. Agora eu não sei onde foi que eu parei. Eu não sei onde foi que eu parei, aonde que ficou travado aí para vocês. Então vamos repetir só esse pedacinho para trás aqui, tá? Mateus 6:22. Se teu olho é bom, teu corpo terá luz. Então o olho bom não é o órgão-olho, mas a forma com que a gente olha as coisas com todos os nossos sentidos. Tá certo? E muito importante, como nós já falamos no outro vídeo, exatamente, a forma de olhar, o modo com que a gente olha, né? Se eu olho com medo, com estresse, com nervoso, o que vai ser produzido no meu corpo? Hormônios de estresse, adrenalina, cortisol, glicose, etc. Entenderam? Como uma coisa comanda a outra. Se eu olho de forma calma, inteligente, com consciência, a bioquímica do meu corpo também será consciente, calma. Entende? Como uma coisa e outra estão intimamente ligadas. Ô Goldsmith, só um minutinho, deixa eu... Então, olho bom é a forma com que a gente olha. Então, essa é uma ação que a gente pode fazer quando a gente observa as coisas, né? Quando eu olhar para alguma coisa, quando eu ver uma situação, ou estiver vivendo uma situação que é uma forma de olhar, né? Nós estamos instante a instante olhando para as coisas, com todos os nossos sentidos. Tá certo? Ah, apertou errado, Beth. Não tem problema não, tá bom. A gente está sempre observando. É a única coisa que a gente pode fazer. É observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando eu compreendo de forma mais consciente o que está acontecendo, então a bioquímica no meu corpo será de menos estresse, será mais tranquila. Entenderam? Se escreverem outra coisa também que reforça esse conceito, assim que puderem, pesquisa no YouTube uma experiência que chama experiência da dupla fenda. Essa experiência, eu não vou entrar em detalhe, porque é bom que que vocês vejam de pessoas mais entendidas nisso, né? Mas a gente só pegou a ideia para trazer, para encaixar no nosso quebra-cabeça. Essa experiência da dupla fenda é feita com projeção de elétrons numa parede, sabe? E esse elétron que passa por um obstáculo, por isso que chama dupla fenda, né? Seria um obstáculo que tem duas fendas nele e um anteparo atrás que recebe esse elétron. Eles observaram que em alguns momentos a projeção lá nesse anteparo era como se fosse partícula, ou tipo assim, bolinha de ping-pong, sabe?
ficava cheio de pintinha lá na tela. E em outros momentos, o que aparecia lá no fundo da tela é como se o elétron passasse pela dupla fenda, como se fosse uma onda. Então dava uma projeção nesse formato assim lá atrás, sabe, no anteparo. E eles começaram a questionar como é que pode a mesma coisa ter dois resultados, entende? Então eles perceberam que esse resultado altera conforme está sendo feita a medição do processo, entende? Então, a forma com que é feito esse experimento altera o resultado. Da mesma forma que a forma com que a gente olha a criação produz no nosso corpo um resultado, que pode ser agradável ou desagradável. E o que a gente, como ser teoricamente inteligente, deveria fazer? Quando for desagradável, é onde eu digo, né, que o nosso sistema é autodidata. Se o que você está sentindo no seu corpo é desagradável, observe a forma com que você está olhando para determinado evento, determinada pessoa. Tá certo? Lembra que o mestre também falou assim para a gente não julgar? O que significa julgar as coisas? É comparar. Ei, Sandra? A gente vive comparando as coisas, não é? O que é julgar. Esse julgamento faz com que a gente também se auto-julgue, né? Porque à mesma medida que a gente julgar, nós seremos julgados. Por quê? Porque nós mesmos faremos o auto-julgamento. Então, se eu, por exemplo, critico por questão de raça, né? Por questão de cor, se eu critico por questão de opção política, se eu critico por questão de opção sexual, vocês estão compreendendo? Todo esse processo de julgamento, ele será, eu mesmo farei isso comigo, mesmo que subconsciente. Entende? Porque o processo é autodidata. Então, às vezes, a gente vai falar nisso mais tarde, um pouco, sobre a questão das somatizações, né? Como que há certas atitudes nossas geram certas doenças na gente também. Tá certo? Tudo faz parte do mesmo processo, né? Quando eu vejo as coisas com muita irritação, vamos dar um exemplo rápido assim, né, e bastante fácil de você experimentar. Se você vê alguma coisa ou uma pessoa com irritação, porque ela está fazendo algo que é contra a sua forma de pensar, você vai produzir no corpo muito cortisol. Entende? O que o cortisol faz no corpo? O cortisol é um hormônio. Ei, Juju, Vidinha, tá bom? Seja bem-vinda. O cortisol, ele é um hormônio de estresse no corpo, mas ele tem uma função para o estresse, que é dar uma acordada instantânea nas células. Tipo assim, você já viu um montinho de brasa quando está lá com aquele foguinho quase apagando? Aí você pega uma colherinha de álcool, né, e joga lá, dá aquele... Esse é o efeito que o cortisol faz nas células do corpo. Então ela entra em ação, em alerta instantaneamente. Entende? Isso é um processo, acho que não sei, mas acredito que nem tenha como... Fala, meu irmão Joãozinho. Bom, seja bem-vindo. Nem tem como mensurar tempo, né? Porque é instantâneo, porque é uma questão de vida ou morte, vamos colocar assim.
Agora, agora, aí que está o detalhe. Passou o evento de estresse. Eu continuo ligado no estresse, eu vou continuar produzindo cortisol no meu sangue. Tá certo? As células do meu corpo. Boa noite, querida. Tá bom, Joãozinho? Beleza, boa noite. As células do meu corpo vão continuar recebendo cortisol por quanto tempo durar a minha conexão de pensamento com tal evento que provocou a raiva. Entende? Então, por mais que no momento de raiva eu queira machucar a outra pessoa, não é? Quem que é o primeiro machucado? Quem que leva a maior pancada? A primeira pancada antes de eu cometer a ação que a raiva me colocou, né? Eu já produzi o cortisol no meu corpo, uma descarga alta de cortisol no meu corpo. O que elas vão fazer no meu corpo, nas células do corpo? Sabe? A gente mesmo, é isso aí. Entende? Então, quando eu vejo algo com raiva, é o sentimentos R, né? Eu vou dar uma listinha para gente, que a gente vai usar isso depois, né? Ó, é o famoso pecado capital da ira, né? Que tem R. Ira, nervoso. Eu vou forçar o R para ficar guardado. Nervoso, irritação, remorso, rancor, né? Mais algum aí? Ressentimento. Entende? Todos esses processos produzem altas doses de cortisol no sangue. Então, qual que é o primeiro órgão afetado com o excesso de cortisol? Qual que é o órgão responsável por limpar o sangue, para ele poder cumprir a função dele no corpo? Qual que é? Sabe não? Ninguém sabe não? É o famoso fígado, né? O figueiredo. Entende? Então, o fígado ruim, eu não sei. Por exemplo, então a pessoa começa a ter sintomas semelhantes ao da ressaca do álcool ou da ressaca de qualquer outro. O rins é da água, né, Beth? O rins filtra as águas do corpo, né? Vamos dizer assim. Entende? O sangue é filtrado no fígado, né? Então, por isso é que, às vezes, após um evento de raiva, a pessoa está com ou um evento de estresse, né? Alto estresse produz muito cortisol, a pessoa está com dor de cabeça. Entende? É muito comum isso. Você pode perceber, você chegou num dia, acordou, como a gente costuma falar, né? Do nada me apareceu uma dor de cabeça. Eu garanto para você que 99% das vezes você passou um evento de raiva há poucos dias atrás, produziu muito cortisol no sangue, o seu fígado está trabalhando 48 horas por dia para poder limpar o sangue e você está tendo uma dor de cabeça parecida com aquela da ressaca da bebida ou da ressaca do uso, né, de qualquer substância estranha ao organismo, né? Qualquer substância que não é natural
E os fármacos estão incluídos nessa categoria. Entende? O organismo não reconhece, então o fígado tenta limpar aquilo, né? Então é muito comum. Compreende? Então, meus queridos, a proposta nossa com esses conhecimentos, com esses entendimentos, com os exercícios que nós já passamos, né? Alguns dos exercícios, nós desenvolvemos. É, exatamente, né, Carlinha? É dor de cabeça ou mal do fígado. Entende? Pode. Tem outros sintomas, né? Porque esse processo nosso, quando uma pessoa é irritada, ela vai ver irritação, tudo, porque existe aquele processo. Tudo que a gente está vibrando, vão acontecer mais coisas para a gente experimentar mais daquilo. Entende? E aí, Ronieri, essa dor de ressaca que você diz é tipo um peso na cabeça, tem algo a ver? Vamos dizer assim, os nossos corpos funcionam do mesmo modo, né? Mas a raiva que você sente, ela é muito subjetiva, entende? Tanto em grau, né, como em modelo. Pode ter uma raiva, por isso que tem vários nomes, né, com sentimentos R, entende? Então, o remorso pode ir para um tipo de somatização, o rancor pode ir para outro, né? Então, eu acho muito importante, o Ronieli, é você trazer consciência ao processo. Tipo assim, você tá com dor de cabeça, pega uma folha, anota dia, hora, o que aconteceu, o que você estava fazendo, lendo, assistindo na TV, conversando com quem, o que. Você entendeu? Pega uns 3 dias antes do evento, faz uma anotação, tá? Então, Indy, em outra época, mais para frente, quando a gente falar de somatização de forma geral, aí a gente entra no assunto, tá? Eu uso muito o raciocínio assim, para que serve esse órgão que está sendo afetado? Então eu vou olhar a função do órgão e qual é o meu perfil de interpretação dos eventos em relação a como que eu estou interpretando os eventos, entende? Então vamos, igual eu te falei, no fígado, né? Eu entrei nesse assunto aqui só para dar um exemplo de como acontece esse mecanismo, como o próprio corpo da gente ele é feito para ensinar a gente a viver melhor. Quando existe uma dor no corpo, é porque existe um conflito entre a forma com que a gente está vendo as coisas e como as coisas são na realidade. Entende? É por isso que a gente funciona de forma dolorida, né? Dolorido entre aspas, né? Por isso é que dói na gente quando a gente faz besteira, vamos dizer assim, né? E essa besteira é a forma de olhar, né? Como está lá em Mateus 6:22, né? Então, a proposta que a gente quer fazer com os amigos, com o Miami, né? O Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio. Ajudar o amigo a fazer essa leitura da vida, a fazer essa leitura do que está acontecendo no próprio corpo, porque isso vai mostrar qual é o tipo de óculos, entre aspas, né? Qual é a forma com que eu estou olhando as coisas, entende? Não se esquecendo de que nós temos vários sentidos. Nós estamos ainda só no sexto, né? O 5 comum, que a gente aprende desde pequenininho, né?
E eu estou colocando para vocês que o pensamento é um sexto sentido. Então, a forma com que a gente pensa, o modo com que a gente pensa, que no fundo é como a gente dá o significado para as coisas, qual o significado que eu dou para as pessoas, para os eventos, usando o pensamento, vai me trazer no corpo luz ou trevas, doença ou saúde. Entende? Então, saber fazer essa autoleitura, podemos até chamar assim, né? Que existe até uma ciência que chama psicossomática metafísica, que funciona muito bem. Eu, quando vou fazer um atendimento, eu uso isso desse modo que eu falei para vocês, da função do órgão. Mas eu vou lá na psicossomática metafísica também. É isso mesmo, Carlinhos. Mente sã e corpore sano, né? Como diziam os nossos amiguinhos lá romanos. Mas aí eu vou lá na psicossomática metafísica, faço uma pesquisazinha lá e, assim, não erra, sabe? Não erra. O nosso sistema é autodidata, volto a repetir, né? Então, a gente aprendendo a analisar uma coisa, a gente vai aprender a viver melhor, um caminho melhor, tá bom? Eu falei dos 2 pontos, né? Mas a gente gosta de ter 3, porque um banquinho, né, para funcionar bem, ele precisa ter no mínimo 3 pés, né? Senão ele não para em pé. Então, para vocês, para uma experiência muito, muito boa de se ver também, que fala disso dessa forma, ela foi feita pelo Dr. Masaru Emoto, que é um cientista japonês. Ele fez ele fotografava moléculas de água, sabe? Então ele pegava uma água puríssima, sabe, de uma geleira, de uma fonte puríssima, congela e fotografa a molécula, sabe? Depois pega essa água e submete a água a vibrações humanas, pensamentos. Ele faz projeção de bons pensamentos e maus pensamentos na amostra da água. Congela e fotografa. Palavras, ele pega. Nós até fizemos lá no nosso projeto, né, Beth? A Verônica, né, Verônica? A gente pegou vidrinhos de arroz, cozinhou o arroz, pôs no vidrinho e num vidro as crianças do projeto escreveram palavras de baixo calão, né? E no outro vidro a gente escreveu palavras de boa vibração, tá certo? Deixamos lá guardado uma semana. Quando a gente foi ver, o outro, né, Beth? Lembra, né? Depois eu vou ver se eu encontro o videozinho, eu vou colocar pra gente aqui no nosso feed de notícia, tá? Então, então é esse doutor, mas é só pesquisar lá, Mensagem Milagrosas da Água. Vou aproveitar que o nosso tempo está acabando, tá? Dr. Masaru Emoto. Pode pesquisa, dá uma olhadinha, vocês vão ver como essa interpretação, essa vibração nossa afeta a água. E se o nosso corpo tem, uns falam 75%, outros falam 80% de água, você imagina o que os nossos pensamentos fazem para a água que está no nosso corpo. Entende? Então nós somos os primeiros a sofrer a martelada. Né? Quando a gente pensa que está dando uma martelada em alguém, na verdade a gente está martelando a si mesmo, o próprio corpo. Tá bom? Agradeço a vocês a presença, tá bom? Nosso tempo está finalizando aí. Se tiverem dúvidas, podem deixar no comentário. A gente vai colocar essa live depois no IGTV. Se tiver perguntas, se tiver questionamento, a gente gosta disso, tá? Participa. Compartilha com outros amigos para quem pode ajudar, né? Clica aí no coraçãozinho para dar um gás no videozinho, tá bom?
Se Deus quiser, semana que vem a gente está aí de novo com novos assuntos. Vamos tentar falar sobre os toques, né? O transtorno obsessivo compulsivo, as compulsões. Tá bom? Beijo para todos vocês. Namastê.